eu tenho que avisar que eu estou assim vestido porque eu estive numa sessão protocolar de abertura do CONAR, não é? Senão eu estava de ténis também, não é? É isso, Pedro. O que importa, né, é passar aquela mensagem que a gente precisa. E, Pedro, a gente vai falar a respeito de competência dos profissionais do futuro, né? Futuro. Quando que é esse futuro, Pedro? Olha, essa é a pergunta mágica. Isto tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que há futuro, ok? E há profissionais do futuro. A má notícia é que o futuro é já a seguir, não é? Portanto, o futuro vem logo depois. E há sempre futuro, não é? É, sem sombra de dúvida, Pedro. E a gente fala tanto a respeito desse tema, né? A gente tá o tempo inteiro, né, com aquele radar ligado. O que eu preciso fazer, né, para dar o meu próximo passo? Como que eu começo a me desenvolver nessa direção? E principalmente dentro das organizações, como é que a gente faz tudo isso acontecer, garantindo que as pessoas tenham consciência de que olhar para esse processo de desenvolvimento é importante, né? Olha, isso é que disseste é muito, muito importante. Eu acho que o primeiro segredo é nós aprendermos a desaprender. O primeiro segredo é nós, muitas vezes, desconstruirmos para voltar a construir tudo de novo. Este é, eu diria já estou a começar no tema, esta é uma das primeiras competências do futuro. É aprender a destruir, no bom sentido, ou seja, desconstruir para voltar a construir. Até porque há uma expressão portuguesa de Portugal. Todo mundo já entendeu que eu falo português de Portugal, certo? Quem é que não entendeu? Pronto. Já agora deixa-me dizer-te. É muito fixe. Nós portugueses de Portugal temos dois defeitos. O primeiro é que falamos muito rápido, ok? Portanto, se eu estiver a falar muito rápido, levantam a mão direita, ok? O segundo defeito é que falamos com a boca fechada. Não é? Se eu estiver a falar com a boca fechada, vocês, mão esquerda, ok? E portanto assim vamos nos entender, ok? Bom, muito bom. Mas a tua pergunta era sobre... A gente falava, Pedro, a respeito, né, justamente desta questão da nossa necessidade de desaprender e falava sobre como é que a gente faz, inclusive, para desenvolver isso, né? Olha, esse olhar nas pessoas, olha, Pedro. Acontece há a forma voluntária de fazer isso e depois há a forma involuntária de fazer isso. Nós tivemos agora uma pandemia. Alguém se lembra que nós tivemos uma pandemia, não é? E curiosamente, com a pandemia, nós passamos, e isto já foi falado aqui hoje que eu sei, de repente nós adormecemos num mundo VUCA e acordámos num mundo Bunny, não é? E portanto, fizemos alguma coisa para isso? Não. Portanto, aprendemos forçadamente a desconstruir e voltar a construir, não é? E já agora, como sabes, o Bunny, que na verdade é funny, que é em português, não é? Claro. É frágil, é ansioso, é não linear e é incompreensível. E portanto é assim, tu convidaste alguém para vir falar sobre as competências do profissionais do futuro, quando nós vivemos num mundo que é completamente incompreensível. Portanto a resposta é: eu não faço a mínima ideia, não sei o que é que estou aqui a fazer. Pois então vamos construir essa ideia juntos, Pedro. Boa. Eu vou deixar o palco com você. Esta turma aqui, super ansiosa para te ver e para te ouvir. Dê seu show, Pedro. Obrigado. É uma Anderson. honra tê-lo conosco. Obrigado, é uma honra. Para já, muito obrigado aqui à Escola do Caos. Eu fui apresentado como amigo da Escola do Caos e eu diria que, para além de amigo da Escola do Caos, eu sou amigo do caos, ok? Porque cá está, o caos é lançar confusão para voltar a reunir tudo. E eu acho que isso é o primeiro segredo para nós conseguirmos, de facto, tentar viver no tal mundo incompreensível. O que eu disse há bocado é completamente verdade. Nós adormecemos um dia, andavam a dizer que o mundo era volátil, não é? E era incerto e nós todos assustados com isso, mas de repente, forçadamente, aprendemos a trabalhar em teletrabalho. Vocês chamam home office, nós teletrabalho, ok? E já agora eu não gosto nem de home office, nem de teletrabalho. Gosto de trabalho remoto. É mais bonito, não é? Bom, de repente não sabíamos trabalhar com Teams, Zoom, janelinha para a frente, janelinha para trás e de repente, forçadamente, começámos a aprender a trabalhar com as janelinhas todas, ok? E mais, e ainda por cima, andávamos todos a ensinar os nossos líderes que tinham que cuidar, enfim, tratar das pessoas, olhando para elas, humanizar. A tecnologia era má, porque se eu tivesse muita tecnologia, eu ia matar muitos empregos, certo? Portanto, tecnologia inimiga. E eu, que era diretor de recursos humanos na altura, dizia: não, tecnologia venha, porque teria um problema, não é? Tinha que demitir pessoas, ok? O que é que nós aprendemos? Cá está, adormecemos
Quando acordamos, ou seja, no durante, percebemos que a tecnologia foi facilitadora. E neste momento as empresas estão mais humanizadas porque estão mais digitais, mais digitalizadas. E os próprios líderes, e estamos a falar de competências dos profissionais do futuro, os próprios líderes adormeceram analógicos, ou seja, numa só direção, e acordaram digitais, digital leaders. Cheguem amanhã ao vosso emprego e digam aos vossos chefes: olá, digital leader. Porquê? Porque de repente passaram a ter uma relação convosco, com os colaboradores, forçada, numa lógica digital, numa lógica de introdução e de utilização forçada desses meios. Isto tudo, não estou com isto a dizer que nós devemos sempre aprender e aprendemos sempre forçadamente. Mas deixem-me lançar-vos a confusão. Sim, isso ajuda muito a dar saltos. Por isso o caos ajuda de facto a encontrar respostas para os velhos problemas, para as velhas soluções. Outra coisa que eu tenho que vos confessar, eu fui apresentado aquela coisa toda do PhD, blá, 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 blá. O mais importante é que eu fui durante 29 anos diretor de recursos humanos de grandes empresas, na Europa, em Portugal e outras multinacionais. E deixem-me que vos diga, eu vim aqui hoje para me confessar. Eu andei errado, enganado durante 25, 26 anos. O que é que eu andei a fazer? Eu pensava que andava a recrutar e a trazer pessoas para a minha organização, quer dizer, quando eu digo eu, todos os diretores de RH, ok? Mas, no fundo, para torná-la rica e preparada para as respostas do futuro, na altura, não é? Do futuro, mas na verdade, o que eu andei a fazer, e todos os diretores de RH, andei à procura de pedrinhos iguais a mim, ok? E portanto, o que eu andei durante não sei quanto tempo é fazer processos de seleção, recrutamento e seleção, não é? Para quê? Cá está o meu padrão, para pessoas que tivessem um match com a cultura da organização e que tivessem, no fundo o que eu criei Pedros Ramos iguais a mim. E todas as empresas fizeram isso. Mas de repente, cá está, cai-nos uma pandemia e nós descobrimos que as pessoas todas iguais não tinham respostas porque pensavam todas da mesma forma. E portanto não havia respostas para novos desafios. Estão a ver o filme? E portanto chegámos todos à conclusão, forçadamente, que andámos completamente enganados. Eu andei a criar pedrinhos. Já agora como é que nós fazíamos isso? Vou-vos explicar, não é? Nós e vocês, não é? Fazíamos da seguinte maneira. Processo de seleção. Tínhamos o elenco das competências necessárias com os níveis de proficiência necessários. E depois fazíamos, não é? Os assessments de competências. Tudo palavrões, que os jargões RH que toda a gente gosta, não é? Assessments de competências para... E encontrávamos as pessoas que estavam mais próximas do perfil de competências necessárias. No fundo, aquilo era o meu perfil de competências, ok? Pronto. E portanto, tudo igual, tá? E... como nós sabemos, há pessoas que encaixam e há pessoas que saíam um bocadinho, como nós dizemos em Portugal, fora da mãe. Ou seja, um bocadinho fora, não é? E o que é que nós fazíamos? Os que estavam fora da mãe, inventámos uma coisa chamada acolhimento e integração. Ok? Para que é que servia o acolhimento e integração? Para aqueles coitados que estavam um bocadinho fora, levavam com uma semana de treinamento de cultura organizacional, valores, certo? Para quê? Para informar um pouco mais, para transformar, cá está, os que ainda não eram Pedrinhos Ramos, tinham que ser mais Pedrinhos Ramos, ok? Bom, mas nós também inventámos outra coisa, porque ainda havia outros, que no meio disto tudo, ainda depois do processo, vejam o atrevimento, ainda depois do processo de integração, ainda tinham a lata de ser um pouco diferentes e pensar de forma diferente. Nós inventámos a melhor solução. A solução chama-se treinamento inicial, ok? Portanto, a solução era uma semana de treinamento inicial que tinha sempre módulos de como agir, como se comportar na organização, leitura do manual de acolhimento, etc. E, portanto, com isso, era o fim da picada. Ou seja,
eu tinha mesmo toda a gente igual. Bom, mas cai-nos de facto uma pandemia, assim, ao colo, e de repente nós queríamos encontrar soluções. O que é que vamos fazer? O que acontece é que os 20 Pedros Ramos pensam exatamente igual a um Pedro Ramos. E portanto, os 20 valem um, ok? E era isto que nós tínhamos nas nossas empresas. E nós aprendemos, e é aqui que entra a expressão de que eu gosto mais agora, aprendemos, e já falámos de diversidade aqui há pouco, mas a expressão que eu acho que é fundamental, aprendemos que, em primeiro lugar, tínhamos que pensar fora da caixa e tínhamos que trazer pessoas, cá está, com níveis de competências diferentes e diferenciadas, mas também formas e modos diferentes de pensar para poder encontrar novas respostas para os velhos problemas, novas respostas para os novos desafios e problemas que eu não sei quais são e novas respostas ou novíssimas respostas para problemas que eu não faço a mínima ideia se vou ter ou se não vou ter. Porque o futuro é completamente incompreensível. Há coisas que neste momento estão a acontecer e nós não fazemos ideia. Por exemplo, este barulho que estamos aqui a ouvir, não fazemos ideia o que seja, não compreendemos o que é, não é? Pronto, havemos de compreender daqui a pouco. Portanto, cá está. E o Anderson perguntava-nos isso. Afinal, quando é que é o futuro? Ok? E portanto, esta é a lógica. Mas eu gostava de, para vocês perceberem que isto também tem algum discurso organizado, e eu preparei-me, eu tenho aqui um papelinho, vou ter que ler qualquer coisa, certo? Bom, ainda ninguém levantou a mão esquerda nem a mão direita, quer dizer que eu estou a abrir a boca e a falar um português que vocês estão quase fãs, não é? Deste português, não me façam cantar fado. Bom, o que é que acontece? Acontece que em 2017 o Fórum Económico Mundial, agora vou dar um ar sério, porque eu também sou professor em Coimbra, portanto agora vou ter que dar um ar académico, ok? Enfim, o Fórum Económico Mundial definiu as competências, lembram-se? As 10 competências que toda a gente tinha que ter em 2020. Isto foi em 2017. Quem é que se lembra disto? Pronto, toda a gente, não vale a pena levantar a mão, ok? Portanto, em 2017, o Fórum Económico Mundial disse quais eram as 10 competências. Estão aqui, neste papelinho. E o que o Fórum Económico Mundial se esqueceu de avisar a malta é que nós tínhamos que ter estas competências por conta de uma pandemia, certo? Por bem que podiam ter dito, não é? Podiam-nos ter avisado em 2017 que íamos ter uma pandemia em 2020, ok? E que tínhamos que forçadamente ter estas competências, estão aqui escritas à mão num papelinho, certo? E vamos lá ver então agora quais são essas competências. Eu queria rever isto convosco, para ver se eles pensaram bem. Ou, se calhar, até pensaram bem. E, portanto, vamos ver o que é que está aqui. Por exemplo, vejam, a primeira. Resolução de problemas complexos. Todos os profissionais do futuro têm que ter esta competência, resolução de problemas complexos. Então, mas como é que em 2017 nos vieram pedir para toda a gente em 2020 ter resolução de problemas complexos, quando eu, Pedro Ramos, andei a inventar pessoas e a recrutar pessoas para serem exatamente iguais a mim? E depois queria, já sei, é porque eu achava que eu sabia resolver os problemas complexos, certo? E portanto todos os outros também tinham que saber, certo? Só pode ter sido. Bom, mas vamos continuar. Pensamento crítico. Ops! Pensamento crítico. Então eu andei a inventar que cá está recrutamento e seleção igual, acolhimento para ficar ali. Tudo dentro da forma, da caixa. E depois eu queria que as pessoas da minha empresa tivessem pensamento crítico. Então, e os líderes iam aceitar que as pessoas pusessem em causa os valores, a forma de estar, de pensar, de agir dentro das organizações? Era só o que faltava. Eu andei a recrutar pessoas que se tivessem aquilo que vocês chamam aqui o DNA da organização. Aqui para nós ninguém nos ouve, o DNA da organização não é mais do que um caixote, ok? Uma caixa, que era a forma onde estava toda a gente, certo? Bom, vamos continuar. Atenção que isto disseram-nos em 2017, certo? Bom, inovação. Bem, esta então é o máximo, ok? Inovação. De repente cai-nos a pandemia em cima e aqui Del Rey. Então e agora o que é que a gente faz? Então
Então, mas já experimentaste fazer assim? Já experimentaste fazer aquilo? Bora fazer não sei quantos. Então, mas como é que é? Mas quem é que manda? E temos líderes que passaram a liderados, e temos liderados que passaram a líderes, e a única certeza que tivemos é que líderes e liderados estavam exatamente no mesmo patamar do conhecimento zero, ou seja, do piso zero de um novo prédio, certo? E portanto, inovação era uma competência que nós tínhamos que ter. Bom, tínhamos que ter uma quarta competência, que era liderança e gestão de equipes. Atenção que eu disse equipes, não disse equipas, como a gente diz em Portugal, ok? Portanto, eu adaptei aqui ao português do Brasil. Portanto, cá está, liderança e gestão de equipes. Era uma competência que tínhamos que ter. Mas reparem, era uma competência que tínhamos que ter, mas nós estávamos numa era de líderes analógicos, em que ser líder era estar a olhar para os seus liderados e dizer bom dia, Sr. João. E o João ia embora amanhã e dizia bom, até amanhã, Dona Maria. E no dia seguinte, olá, João. Olá, Maria. Adeus, João. Liderança analógica, mas de repente era uma competência que nós tínhamos que ter, liderança e gestão de equipes, certo? Bom, vou continuar no filme. Temos aqui uma quinta competência. Bem, esta então é maravilhosa, que era a competência colaboração. Portanto, tínhamos que ser colaborativos, colaboradores, não é? Tínhamos que trabalhar a colaboração com as nossas pessoas dentro da organização. Bom, mas cá está. Mas como é que a gente ia fazer isto? Como é que punhamos as pessoas a colaborar entre si? Se as pessoas são exatamente iguais, as pessoas pensavam exatamente da mesma forma. Colaborar para quê? Certo? As respostas faziam sentido, não é? Só para dizer que tínhamos trabalho de equipa como uma das competências críticas da nossa organização. Bom, depois tínhamos uma sexta competência. Atenção, isto é a receita. Fomos ao médico e trouxemos uma receita, como nós dizemos lá em Portugal, com a prescrição das competências que tínhamos que ter, certo? Que é negociação. Bom, esta aqui, de certa forma, implicava que nós trabalhássemos bem a capacidade de saber ceder, de saber ganhar, estabelecer alguma relação, algum processo de comprometimento entre as partes que visassem alguma situação win-win, enfim, algo de tão complicado que eu acho que dificilmente esta competência ia ser trabalhada se não fosse a tal pandemia que entretanto tivemos. Bom, tínhamos uma sétima competência, que é orientação para servir. Mandaram-nos ter esta competência de orientação para servir. Por acaso, aqui eles enganaram-se mesmo. Devia ser orientação para cuidar. Ok? Bom, de facto, porquê? Porque no fundo estamos a falar de uma lógica de serviço que já existia e que fomos trabalhados nesse sentido, mas esqueceram-se da parte interna da organização, que é, de facto, aquilo que já fazíamos para os nossos clientes, em termos de orientação para o cliente, de proporcionar experiências boas aos nossos clientes. Esquecemos-nos de trazer isso para o cuidar e o proporcionar experiências ótimas para os nossos colaboradores. Mas, em 2017, nós já achávamos que vivíamos na era da experiência de colaborador, ok? Já estávamos a falar de experiência de colaborador, ok? Bom. E depois temos aqui uma oitava competência que é tomada de decisão. Enfim, tínhamos que ser capazes de tomar decisão e de ajudar os outros. Bom, mais uma vez eu acho esta grandiosa e fantástica. Então, mas quer dizer, quem tomava a decisão era o líder, sempre, ok? Portanto, nós tínhamos de trabalhar, todos os profissionais do futuro tinham que ter tomado a decisão para quê? Ok? O líder mandava, os liderados obedeciam, certo? Era este o registro. De repente, cá está, pandemia, todos ao mesmo nível, todos sabem, a única certeza que sabemos e que toda a gente sabe é que líderes e liderados estão exatamente no mesmo patamar de conhecimento. Mundo incompreensível, ok? Já agora não linear, porque vai num sentido e depois tem que dar a volta para ali ou para ali. Bom, e depois tínhamos, já agora, duas competências, esta que eu vou chamar número 9 e número 10, que uma a que nós já falávamos imenso e que achávamos que trabalhávamos imenso nas nossas organizações, que é a inteligência emocional. Inteligência emocional. Mas reparem, nós achávamos que trabalhávamos inteligência emocional. Então agora é que estamos com um mundo ansioso, em que, no fundo, nós trabalhávamos inteligência emocional e dizíamos às pessoas que as emoções tinham que ficar fora da porta da empresa. Não interessa se estás bem ou mal disposto.
aqui dentro tens que ter máscara profissional. Era ou não era assim? Ok? Não, agora não. Aprendemos, felizmente, que as emoções boas ou más têm que vir para dentro da organização. O que temos que aprender é gerir essas emoções. Certo? Bom, mais uma competência que aprendemos à pala, não é? Por via da pandemia. E esta última, deixem-me dizer-vos que é a minha favorita, e o meu tempo acabou, a minha favorita, que é flexibilidade cognitiva. Nós nunca ligamos boia, nunca pensámos nisto da flexibilidade cognitiva. Deixem-nos dizer que foi a competência que nós mais trabalhámos durante este processo de pandemia. O que é flexibilidade cognitiva é ser capaz de, cá está, encontrar novas soluções a partir de bases estabelecidas, desconstruir para voltar a construir. No fundo, nunca ninguém nos explicou verdadeiramente o que era esta competência, e esta é uma competência do presente que nos leva ao futuro. Bom, e estamos mesmo no fim, eu acabei de escavacar, de destruir completamente as competências do futuro, certo? Era essa a minha intenção. Esqueceram-se de acrescentar uma última competência, que essa sim, eu acho que verdadeiramente, agora 2 anos depois, infelizmente já podemos estar juntos assim, neste momento, que nos esqueceram de dizer que é a única competência que nós, enfim, das únicas competências que nós verdadeiramente somos mesmo bons, ou podemos ser bons, e que é essencial para o sucesso das organizações. E deixem-me dizer que é, cá está, a competência mais simples de todas, que é generosidade. Esqueceram-se de nos dizer que ser generoso e aproveitar a generosidade dos outros é essencial. E portanto esta é, eu resumia, a única competência que nós hoje conseguimos prever, que é essencial para os profissionais do futuro. Por tudo o resto, são as competências que forem necessárias para encontrar as tais soluções diferentes para processos que são diferentes, mas que nós de todo não fazemos ideia quais são. Muito obrigado pela vossa atenção e eu espero que saiam daqui com a ideia de que não há formatos de competências do futuro. As competências têm que ser trabalhadas em função daquilo que for o futuro, quando for o futuro. Para isso nós temos que ser generosos com os outros, com as nossas pessoas. E já agora temos que ser generosos connosco próprios e entender, tal como eu, que andei enganado 25 anos. Ok? Isto é o máximo da generosidade. Pôr em causa as nossas verdades, pôr em causa todas as coisas que nós achamos como verdadeiro e real, isso é verdadeiramente um modo de estar que permitirá construir o vosso portfólio, o vosso novo passaporte de competências do futuro. Muito obrigado por me terem ouvido.